Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Campos aqui e hoje eu vou reagir a um vídeo do Guido Palomba, uma das maiores autoridades na área da psiquiatria forense, né? E ele está falando sobre o TDAH, transtorno de déficit, atenção e hiperatividade, né? Falando como esses diagnósticos estão sendo dados pelos psiquiatras de hoje, que tem uma linha mais mercadológica, vinculada à indústria farmacêutica, de forma banalizada e acabando prejudicando as pessoas que não têm esse transtorno psíquico, né, e que acabam sendo diagnosticadas e como consequência tendo que comprar os medicamentos indicados, né, pelos psiquiatras que classificaram essa pessoa com esse transtorno. Então é um cara que tem bastante autoridade na área já há muitos anos. E vamos ver aqui a reação dele em relação a como é que os psiquiatras de hoje estão se comportando diante dessa enxurrada de nomenclaturas novas que foram criadas para novos transtornos, criando um espectro maior de abordagem em cima de outros transtornos que já existiam, que já eram existentes desde a formação dele, que já tem muitos anos que ele atua na área. Então, vamos ver aqui como é que ele fala em relação ao TDAH. Você faz a pergunta sobre o símbolo maior da decadência da psiquiatria do século XXI. Decadência vergonhosa da psiquiatria do século XXI. O que é o tal do transtorno déficit de atenção e hiperatividade? TDAH. Eu vou explicar. Hoje, para as pessoas que também têm não médicos nos assistindo, ligados ao direito. O que é isso? Esse tal de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é uma criação vergonhosa da indústria farmacêutica americana e daqueles psiquiatras que não conhecem psicopatologia, que chegaram à seguinte conclusão. A criança com um comportamento, entre aspas, mais rebelde, um pouco, digamos, que não se coaduna não faz os deveres de casa como o pai gostaria, ou que tem mais rebelde, digamos assim, só isso, nada mais, ou aquela que desafiadora, que não. Esse daí recebe o nome do transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Então, vocês percebem, pessoal, que ele fala aí que o problema não é nem a nova nomenclatura, né, que foi criada pela indústria farmacêutica americana, né, e chegou aqui na América Latina, pegando uma disfunção cerebral mínima, né, que era tratada, né, e que também as crianças que são diagnosticadas com TDAH, né, com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em torno de 5% são as crianças que chegam a ter essas condições. Então, veja que a crítica dele é justamente nesse diagnóstico banalizado que os psiquiatras estão dando hoje para qualquer comportamento que se encaixe um pouco dentro desse transtorno, mas que não é feita uma abordagem mais profunda para dar o diagnóstico, né? Porque eu também concordo, tem que ser multifatorial, levar em consideração a questão psicossocial da criança, né? Como foi a educação dela junto com os pais, como é que está sendo a produtividade dela dentro da escola, como é que ela se comporta com os professores, o meio em que ela vive, quais são as crenças limitantes que ela tem, né? Porque vocês que não sabem, o remédio que é dado para quando a criança é diagnosticada, normalmente é a Ritalina ou o Vyvanse. Aí vocês vão ver aqui ele continuando com a fala dele. Vamos lá, vamos seguir aqui e continuar. É uma barbaridade. Eu não estou preparado para dizer os números dessa barbaridade que acontece no mundo ocidental, desses diagnósticos absurdamente errados e que são colocados como as meninas dos olhos das farmacêuticas, porque vende muito remédio. O remédio, olha que coisa interessante, o remédio
que é dado para essas pessoas, em vez de melhorar, piora. Eu volto a repetir, em vez de melhorar, piora. O remédio, as pessoas que têm, as crianças que têm esse déficit, é uma porcentagem mínima. Pessoal, a Ritalina, que é geralmente a mais prescrita, né? Para vocês que não sabem, para crianças de acima de 6 anos. Não existem estudos, né, com crianças abaixo de 6 anos, está na bula lá. Né? E ela é a mais prescrita porque ela tem um efeito de curto prazo e ela acaba sendo mais prescrita porque ela acaba criando uma dependência na criança que começa a tomar esse medicamento. E o que é que ele faz? Ele é uma substância psicoestimulante, é uma substância psicoestimulante. Entre o cérebro cortical, neocortical, né, o córtex pré-frontal racional e o nosso cérebro límbico, né, ou reptiliano, entende-se pela ciência de que essa hiperatividade, né, toda essa excitação cerebral, ela está sendo controlada por essa parte menos racional, mais emocional, né, do límbico, do reptiliano, mais instintivo. E eles acreditam que a medicação ela funciona porque ela vai fazer com que a produção de dopamina, né, que está vinculada à questão da motivação e recompensa, esse neurotransmissor junto com noradrenalina, né, adrenalina, esses neurotransmissores eles vão ser produzidos em grande quantidade na parte do cérebro neocortical, ou seja, do córtex pré-frontal, que é responsável pela racionalidade. E aí sim você vai começar a ter um controle dessa sua hiperatividade, né? E também da parte parte cognitiva do foco, porque vai ter essa produção de dopamina e de mais noradrenalina na parte do cérebro mais racional, e você vai começar a ter um controle maior dessa parte de atenção e também de controlar os seus impulsos. Essa seria a lógica, né? Ele causa dependência, né? A indústria farmacêutica ela pensa nisso, é uma coisa tão lógica, galera, tão básica de se entender, porque pensa comigo, se a indústria farmacêutica ela faz um medicamento, ela tem um gasto com esse medicamento, né? E para ela ter um retorno com esse gasto que ela teve com esse medicamento, ela tem que vender para poder ter lucro. E quanto mais ela vender, mais lucro ela tem. Ou seja, quanto mais pessoas com diagnóstico de TDAH e comprando Ritalina ou Venvance, mais lucro a indústria farmacêutica vai ter. Tanto que eu vou deixar até o link na descrição do vídeo aqui, do PubMed, né, falando sobre o TDAH, sobre a questão do aumento da porcentagem da venda dessa medicação, né, chegando até o ponto de faltar esse medicamento nas farmácias, porque ele só é vendido com receita controlada, né, um remédio controlado. Essas sim precisam desse remédio, mas não esses que dizem que tem esse diagnóstico. Quando a gente dá esse remédio para essas crianças que não têm esse diagnóstico, piora. Eu vou explicar por quê. Esse tal de TDAH é um nome novo dado para o velho, conhecido, absolutamente, está em todos os bons tratados de psiquiatria, chamado disfunção cerebral mínima. É a famosa disfunção cerebral mínima que qualquer médico de boa formação conhece. Agora, como disfunção cerebral mínima é algo restrito, o que fizeram os psiquiatras americanos que trabalham a mando das indústrias farmacêuticas? Tiraram esse nome e deram um nome: transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, para poder vender remédio. Só o incremento do remédio, esse que a doutora falou, foi de 557% em 2 anos de aumento do remédio. Depois estabilizou nesse patamar altíssimo. Agora, vamos lá. Por que faz mal? O que é isso e o que fazer? Primeiro, é o diagnóstico mais mal dado no mundo ocidental, eu diria. Porque toda criança, se falar um palavrão, ou se não quiser comer na hora certa, ou se for mal educada pelos pais, já recebe esse diagnóstico se for um desses psiquiatras de péssima formação.
Ou, por exemplo, o próprio professor, com todo respeito, de tanto ouvir falar nisso, a criança, sabe, não quer fazer a lição de casa e deve ter TDAH. E não é nada disso. É uma criança simplesmente que isso vai sumir. Calma, às vezes a educação errada ou métodos corretivos que hoje está tudo liberado, né? A criança bate no professor e o professor ainda acaba sem razão. Então está tudo liberado, tudo corre solto, tudo tem TDAH, esse diagnóstico horroroso, mal dado, símbolo bem acabado da decadência da psiquiatria. Pois bem, o que é e o que fazer? E por que esse remédio funciona? Por incrível que pareça, para os não médicos, esse remédio que a doutora falou é um estimulante. É uma bolinha, a famosa bolinha, estimulante. É um estimulante cerebral. É a Ritalina. Né? É um estimulante. Agora, pergunta-se, por quê? Por que se vai se dar estimulante para alguém que está rebelde? Vai ficar muito mais rebelde ainda. Agora, e por quê que esse mesmo estimulante era dado no passado, quando o diagnóstico era correto, era disfunção cerebral mínima? Eu vou explicar por que um estimulante era dado e fazia efeito naquele disfunção cerebral mínima e hoje só agrava por um motivo, porque hoje o diagnóstico está errado. A disfunção cerebral mínima que você dá estimulante é o seguinte: quando de fato a criança é tem a disfunção cerebral mínima, que é mensurável. E por que se dá um estimulante? Né, seria a pergunta. Você fala, bom, eu vou dar um estimulante para uma criança que tem hiperatividade, que está estimulada? Sim, por um motivo muito simples. Porque nós temos córtex cerebral e subcórtex. O que está acontecendo? Essa hiperatividade, ela se manifesta e ela não é presa, ou ela não é dominada pelo córtex cerebral. Então, se dá um estimulante ao córtex que segura o subcórtex. Seria um efeito pseudo-paradoxal, porque ele está estimulando o córtex. Agora, se você dá um diagnóstico errado para uma criança apenas insubordinada porque é mal criada ou porque tem, e dá ainda o estímulo, piora. E outra coisa, vicia. Então, agora, como fazer? Como fazer? É simplesmente, doutora, precisa fazer um diagnóstico correto e não dá e chamar o pai e falar, olha aqui, eduque direito seu filho. Não é caso de remédio, não, senhora. Então é isso aí, pessoal. Essa é a minha reação, o react aí ao Guido Palomba, né? Concordo, como eu falei, 100% com o que ele falou, com tudo aqui. Vocês, pais, tomem cuidado com essa questão do diagnóstico, até como ele falou com os professores, de tanto ouvir falar em TDAH, que está uma coisa tão banalizada, né? Que você pode levar seu filho para um psiquiatra e ele acabar diagnosticando, né? E receitar um medicamento e seu filho já começar a ser um dependente químico, porque ele vai estar usando uma droga e que causa dependência. E se vocês viram os efeitos colaterais, eu vou deixar na descrição do vídeo os links, né, da bula do medicamento, né, e também falando sobre o TDAH para vocês entenderem melhor também. Cuidado que vocês podem estar fazendo com que seus filhos se tornem viciados em medicações que não são necessárias. Tem que ter, na minha visão, como eu falei, como ele falou também, toda uma abordagem multifatorial, né? Levando em consideração a questão psíquica, social, né? A questão da quantidade de informações, do vício em telas. Uma criança que está totalmente com o seu sistema dopaminérgico descontrolado, né? Por causa das telas, das redes sociais, ela com certeza vai ter um problema na questão cognitiva do foco e concentração. Então isso tudo tem que ser levado em consideração, não é simplesmente chegar num psiquiatra e, como eles estão alinhados com esse pensamento mercadológico do lucro das indústrias farmacêuticas, vão meter um diagnóstico de TDAH no teu filho e ele vai começar a tomar medicação que causa dependência. Então, essa é a minha opinião, né? Fica aqui, não sou o dono da verdade, mas fica a reflexão para vocês que são pais. Eu também sou pai e eu analiso isso com muito cuidado. Então tá aí minha reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né, que
e não tem ainda essa compreensão e essa consciência, que essa é a intenção do canal, é levar consciência, conhecimento para as pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu, pessoal, fico por aqui.